Oi, ovelha! Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez e poder estudar um pouquinho mais com vocês sobre as doutrinas. E hoje a gente vai ver uma doutrina que é muito importante, a doutrina do pecado. Para iniciarmos o nosso estudo, eu quero primeiro que você pense sobre a vida de um peixe. O peixe, ele vive a sua vida inteira submerso na água. E se você pudesse perguntar para ele qual é a sensação de estar molhado, ele provavelmente não nem entenderia a pergunta. A água, por ser o ambiente natural do peixe, ele não conhece uma outra realidade. E nós somos exatamente como esses peixes, a menos que sejamos confrontados pela santidade. A gente não sabe nem dizer a sensação de pecado, porque a gente não conhece outra realidade, a menos que o Senhor nos confronte pela santidade dele. Hoje em dia, a palavra pecado tem sido muito deixada de lado, né? Parece que ficou fora de moda, por assim dizer. A gente troca a palavra pecado por erro, fraqueza e muitas vezes até problemas de autoestima. No entanto, a Bíblia nos lembra de que se a gente não compreender a gravidade do pecado, a gente não vai entender a beleza da redenção em Cristo. Por isso que é tão importante a gente compreender a doutrina do pecado. Porque não tem como a gente ter uma visão clara sobre a redenção e sobre quem é o próprio Jesus Cristo se a gente não tiver uma clareza sobre o pecado. Sem essa doutrina, Jesus se torna simplesmente um amiguinho simpático, um Papai Noel, um Deus se torna um velhinho bondoso que nos dá sim, dá tudo aquilo que queremos. E deixamos de reconhecê-lo pelo que ele realmente é, o nosso Senhor, o nosso Salvador e o Redentor do universo. Por isso, para a gente entender melhor como a gente chegou aqui, a gente precisa voltar ao início, ao Jardim do Éden, onde Deus colocou o primeiro homem, e diante dele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: se você comer dessa árvore, certamente você morrerá. Então, Adão tinha duas opções aqui: obedecer a Deus e viver, ou desobedecer e morrer. Adão não era apenas um homem isolado por si só, mas o próprio representante de toda a humanidade. Por isso, então, quando Adão desobedeceu e comeu do fruto, o pecado entrou no mundo. E com ele, uma avalanche de consequências entrou no mundo também. Uma dessas consequências é a vergonha. Adão e Eva, eles percebem que estão nus e tentam se cobrir, tentam se esconder. O medo também entrou no mundo. Eles ouviram a voz de Deus e se esconderam com medo daquele que antes era o próprio prazer deles. A culpa também entrou no mundo. Quando questionado, Adão diz que a mulher que o Senhor me deu, essa me deu do fruto e eu comi. Adão joga a culpa para Eva e Eva joga a culpa para a serpente. Além disso, a própria dor, o sofrimento, o trabalho penoso e, inclusive, as dificuldades nos nossos relacionamentos entraram no mundo como consequência do pecado. Adão desobedeceu e por isso ele morreu espiritualmente e também fisicamente. E por ele ser o nosso representante, toda a humanidade caiu com ele. Então, a gente chega ao segundo ponto que eu quero falar: o problema do coração humano. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar que o pecado não é simplesmente uma lista de ações ruins, de atitudes erradas que nós cometemos de vez em quando. Não. O nosso problema fundamental não é o que fazemos, e sim o que nós somos. Nós temos, na verdade, um problema de coração perverso. O Catecismo de Heidelberg resume isso na pergunta 5. Ele diz que eu tenho uma tendência natural para odiar a Deus e ao meu próximo. E é muito pesado falar isso, porque a gente jamais diria isso. A gente diria, não, eu odiar Deus? Misericórdia. Mas essa é a nossa tendência natural, odiar a Deus e odiar ao próximo, porque não tem como a gente amar o próximo sem amar a Deus e vice-versa. As escrituras, elas nos mostram a condição, mostrando que não é só de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, mas de todas, sem exceção. Em Romanos 3:10 vai falar que não há nenhum justo, nenhum sequer. Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e ele é desesperadamente corrupto. Efésios 2:1 também vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E quando Jesus veio, ele aprofundou ainda mais isso. Agora não é só cometer o ato de adultério, por exemplo, que é o pecado, mas por simplesmente nutrir isso em nosso coração, já estamos pecando. Não é somente matar que é pecado, mas nutrir ira no coração. Jesus fala sobre isso no capítulo 5 de Mateus, quando ele faz o Sermão do Monte. Jesus mostra que o pecado, na verdade, nasce dentro de nós. Portanto, todo descendente de Adão já nasce no estado de corrupção, já nasce no estado de culpa legal, de culpa diante do verdadeiro juiz. Nós não somos pecadores porque nós pecamos, simplesmente. Mas nós pecamos porque nós nascemos pecadores. A minha filhinha, que não tem nem 2 anos, ela é pecadora. Ela não tem consciência disso ainda, mas ela nasceu pecadora.
E por isso ela peca, por isso ela desobedece. Mesmo sem ter tanta consciência, nós nascemos pecadores. E como nenhum homem jamais cumpriu perfeitamente, ou poderá cumprir perfeitamente o padrão moral de Deus, ninguém pode, então, reivindicar a justiça própria diante do Criador. Nós, na verdade, estamos todos, por natureza, debaixo da ira justa de Deus. Deus é totalmente justo, e seria totalmente justo se nos lançasse todos no inferno. Então, nós chegamos no terceiro ponto. O que muda quando a gente compreende isso? Quando a gente compreende a gravidade do pecado? Primeiro, isso nos torna mais realistas sobre o mundo. Por conta da graça comum de Deus, existem coisas boas. Existem muitas coisas belas na cultura, na natureza, na ciência, na arte. Porém, ainda assim, o pecado afeta todas essas áreas. Então, muitas vezes, inclusive, a gente acaba usando aquilo que é bom de um modo desagradável a Deus. A gente acaba adorando a criatura e não o Criador. O pecado, ele afeta todas as áreas, todas as faculdades do ser humano. E por isso, apesar daquilo que ainda é belo, que existe de belo no mundo, ainda assim, nós utilizamos dessas coisas, muitas vezes, de modo desagradável ao Senhor. Segundo, isso nos faz reconhecer as nossas próprias tendências caídas. O pecado, ele não, como a gente já falou, ele não afeta uma pessoa aqui, outra pessoa ali. Ele não afeta um grupo específico de pessoas. Um grupo de pessoas que talvez a gente considere imoral. Não, ele não afeta só esse grupo. Ele afeta todas as pessoas, todos os seres humanos. Porque ele passa exatamente pelo centro do coração humano. Terceiro, isso nos torna resolutos em nossa missão. Como dispenseiros do Evangelho, a maior crueldade que nós podemos cometer contra alguém é omitir o pecado. É dizer às pessoas que elas estão bem sem Deus. É dizer, por exemplo, como fala o profeta, paz, paz, sem haver paz. É dizer que está tudo bem quando na verdade não está tudo bem. O apóstolo Paulo, ele passou os 3 primeiros capítulos da carta aos Romanos condenando o mundo e provando a pecaminosidade humana. Mas por que ele fez isso? Porque ele sabia que o coração do evangelho é que Cristo salva pecadores. E se nós não pregarmos sobre o pecado, nós não estamos pregando o evangelho de Cristo. Simplesmente não estamos. Então, quarto ponto. Por que Deus permite as consequências do pecado? Mesmo na vida do cristão, nós colhemos consequências do pecado. Deus permite isso, inclusive, para manifestar a sua própria justiça e sua santidade. Para nos disciplinar de modo amoroso, nos conduzindo ao arrependimento, nos conduzindo à santificação. Deus permite também as consequências do pecado para nos servir de advertência contra a natureza maligna da rebeldia contra o Senhor. Então, nós chegamos num ponto onde tudo isso aponta. Tudo isso aponta para a esperança que há em Cristo Jesus. Como que a doutrina do pecado aponta para Cristo? Como que a doutrina do pecado aponta para a esperança? A razão pelo qual nós cavamos tão profundo nesse poço é para que a gente consiga olhar lá para cima e ver a beleza da luz de Cristo. O brilho indescritível da estrela da manhã. A Bíblia nos ensina que a nossa condição era tão deplorável, tão absolutamente e absurdamente desesperadora, que nenhuma reforma humana, nenhuma religiosidade, nenhum bom comportamento seriam capazes de nos resgatar. A nossa dívida era, de fato, impagável, de um tamanho infinito. Por isso, só a vinda do próprio Filho de Deus, do Deus infinito, que escolheu se humilhar e assumir a nossa natureza humana e se fazer de servo, e nascer como um bebezinho frágil, somente por Cristo ter feito isso, ter entregado a sua vida, ressuscitado, é que nós podemos olhar para o Senhor e admirar a beleza da glória de Deus na face de Cristo. A encarnação de Cristo foi estritamente necessária por conta do nosso pecado. O ápice da história se deu na cruz do Calvário. Ali Jesus se colocou em nosso lugar. Na cruz, Jesus recebeu sobre si toda a terrível ira de Deus. Como a própria palavra de Deus fala, ele se tornou como amaldiçoado. Porque a palavra de Deus já dizia que maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. O próprio Filho de Deus escolheu fazer isso. Porque ele disse, ninguém toma minha vida, eu a dou. Na cruz, Jesus recebeu toda a ira de Deus, a ira justa e santa por conta dos nossos pecados. Ele não merecia, nós merecíamos. Ele sofreu o nosso castigo, ele derramou o seu sangue para pagar a dívida pelo nosso pecado. Fora de Cristo, há apenas condenação e a justa ira de Deus. Mas para todo aquele que se arrepende e deposita sua fé nele, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É o que diz em Romanos 8:1. É um milagre absoluto que qualquer um de nós, com um coração tão propenso ao desvio, com um coração tão sujo, para que a gente possa crer e ser salvo da ira vindoura.
Como escreveu o himnista John Stoker. A sua misericórdia, ó Deus, é o tema da nossa canção. A alegria do meu coração e o orgulho da minha língua. Somente a tua graça livre, do início ao fim, conquistou os meus afetos e prendeu firmemente a minha alma. Toda a história da redenção converge para Cristo Jesus. Olhe para a sua miséria e você chorará. E então, olhe para Cristo, na cruz e na ressurreição. E você encontrará perdão completo, justiça perfeita, vida eterna e graça para lutar contra o pecado. Vamos orar? Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu sacrifício na cruz. Obrigada porque nós estávamos mortos em nossos pecados, mas ainda assim o Senhor nos amou. Ainda assim o Senhor morreu em nosso lugar. Ainda assim o teu sangue nos lavou, Senhor. Muito obrigada, Cristo Jesus, pelo teu sacrifício, pela tua ressurreição, por nos conduzir à beleza do Senhor, à luz da tua glória e da tua graça. Obrigada por nos ressuscitar. Obrigada por tirar-nos do fundo do poço e nos trazer para o reino do teu Filho amado. Em teu santo nome é que nós oramos, Jesus. Amém. Deus te abençoe.